Olá, gente, bem-vindos de volta. Hoje, como temos mais uma aula do nosso curso 360, estamos chegando já na parte final, mais para o final, da análise de economia brasileira. Hoje é a aula 17, a parte de economia brasileira vai até a aula 20. E a aula 17 ela é dedicada ao governo do Fernando Henrique. Na semana passada nós falamos sobre o governo do Collor e o vice-presidente dele, o Itamar, que acabou completando o mandato e lançando o Plano Real. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Fernando Henrique, os 8 anos da gestão do Fernando Henrique. Na aula que vem a gente vai falar sobre os 8 anos da gestão do Lula. E é interessante que nos governos do Fernando Henrique e do Lula começa a acontecer no Brasil algo relativamente incomum na área econômica, que são poucas mudanças na equipe econômica. Diferentemente do que acontecia no plano Cruzado, no plano Bresser, no plano Verão, ou mesmo no governo do Collor, ou mesmo no governo do Itamar, onde o ministro da Fazenda durava meses e era substituído, durava 1 ano, 2, era substituído. Agora não, agora a gente vai ter uma maior previsibilidade. Só para colocar um exemplo, durante os 8 anos do Fernando Henrique, o ministro da Fazenda será o mesmo. É o Pedro Malan. Durante os 8 anos do governo Lula, o presidente do Banco Central será o mesmo, que é o Henrique Meirelles. No caso do Lula, tem uma pequena troca de ministro da Fazenda, você troca o Palocci pelo Mantega, e no caso do governo do Fernando Henrique, você tem trocas na presidência do Banco Central. Tem o Pércio Arida, depois é o Gustavo Loyola, depois é o Gustavo Franco, depois é o Francisco Lopes, depois, finalmente, o Armínio Fraga, que acaba ficando por mais tempo. Mas, de uma forma geral, mesmo com as mudanças, a política econômica segue uma linha muito semelhante. E outro ponto importante é que na aula de hoje, na próxima, nós vamos falar de governos que duram 8 anos. E governos que duram 8 anos acabam não sendo exatamente lineares do ponto de vista econômico. 8 anos é um período, ainda mais tratando-se de Brasil, relativamente longo. E a gente vai poder observar que a política econômica não é exatamente a mesma, até porque as condições interna e externa acabam sendo modificadas, e aí você acaba tendo que ter algum tipo de balizamento na política econômica. Bom, o governo do Fernando Henrique começa, e aí eu pego aqui o slide da semana passada, com um grande desafio que é asfixiar a inflação residual. O Brasil continua com uma inflação ainda na casa de 2 dígitos depois do Plano Real. Essa inflação na casa de 2 dígitos, ela é incômoda, não é uma inflação zero, como havia acontecido no Plano Cruzado, como havia acontecido no passado. Então, diferentemente dos outros planos, o Plano Real não leva a inflação para zero, simplesmente porque o Plano Real não tem congelamento. Então, se as pessoas ainda se sentem estimuladas a reajustar preços, elas vão reajustar preços. E por isso que o governo precisa de medidas suplementares para evitar que a inflação continue escalando, que a inflação continue subindo. E mais, o governo precisa adotar medidas suplementares para asfixiar a inflação de 2 dígitos que ainda resiste. Diferentemente do que no passado havia sido dito, a inflação no Brasil não se mataria com um tiro apenas. A inflação no Brasil se mataria por asfixiamento. Você vai asfixiando a inflação vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que ela converge para patamares mais confortáveis. Portanto, o pós-real ele é muito importante. O pós-real ele foi delineado ainda no governo do Itamar e ele vai ser mantido como estratégia durante a gestão do Fernando Henrique. O pós-real ele é baseado nesse binômio aqui, que é a política monetária, uma política monetária fortemente contracionista, e a âncora cambial. A política monetária fortemente contracionista, o objetivo dela é conter expansão de demanda. A demanda ela se expande. Mais uma vez eu falei isso na semana passada, isso é bastante importante, já foi ponto de prova. No pós-real, assim que a inflação desaba, a inflação vai desabar de 2.000% para 2 dígitos, para 10, 15, 20% anualizada. Cara, é uma queda muito forte. É uma inflação ainda alta, desconfortável, sem dúvida, mas houve uma queda muito forte na inflação. E no plano real, assim como havia acontecido nos outros planos, sempre que a inflação desaba, as pessoas têm 2 sentimentos. Primeiro, até quando isso vai durar? Então eu vou comprar antes que a inflação volte. E segundo, puxa, está muito mais barato do que eu esperava que estaria, né? Porque eu estou acostumado a reajustes diários de preços, os reajustes não estão acontecendo no mesmo ritmo, então o produto está mais barato do que eu esperava
que estaria. E esses dois elementos juntos acabam estimulando o consumo. No real não é diferente. Você tem um boom de consumo no pós-real e o governo sente a necessidade de conter essa demanda de qualquer maneira. E a política monetária acaba sendo utilizada como um mecanismo para conter essa demanda. Uma política monetária onde a taxa de juros Selic vai chegar no início de 95 a 46%. Uma taxa de juros nessa magnitude é para inviabilizar crédito. Inviabilizar crédito não tem consumo. A pessoa não consegue pegar dinheiro emprestado. O objetivo era esse mesmo, era tentar conter a demanda para evitar que a expansão de demanda gerasse uma volta da inflação. Então você vai ter uma política monetária de juros elevadíssimos que vão ser praticados durante aí o primeiro mandato do Fernando Henrique, chegam a ser praticados juros na casa de 40%. Fala. Se já existiu o crédito enorme do rotativo do cartão de crédito, na realidade já existia, mas em pequena escala. Né? Aos poucos esse crédito vai se ampliar bastante. O cartão de crédito já existia, mas ele começa a ser mais disseminado e o crédito proveniente dele também. Então a gente está falando de um ambiente onde o governo claramente quer conter demanda agregada e a política monetária é uma arma importante. Uma outra coisa que o Banco Central baixa, uma norma que ele baixa, é que o chamado depósito compulsório, o depósito compulsório é aquele depósito que os bancos são obrigados a fazer junto ao Banco Central. O Banco Central baixa uma norma dizendo que os bancos são obrigados a depositar 100% dos depósitos à vista no Banco Central. Ou seja, os bancos só podiam emprestar dinheiro que estivessem em depósitos a prazo. Depósitos à vista eles não podiam emprestar. A política monetária, nesse momento, vai ser a política monetária mais contracionista da história do Brasil. E é de propósito. Tem que conter a demanda, porque senão a inflação corre o risco de voltar. Então vamos asfixiar a demanda tem uma tendência à expansão num plano de estabilização como esse. Então vamos realizar uma política monetária contracionista num patamar contracionista sem precedentes. Para que a gente possa agarrar na demanda agregada e impedir que ela se expanda mais ainda. Então a demanda se expande? Sim, mas muito menos do que se expandiria se você não tivesse realizado tal política monetária. Então a gente está falando de uma política monetária violentamente contracionista, né? Uma política monetária que vai trazer aqui juros elevadíssimos, que vai trazer um compulsório elevadíssimo com o objetivo, com a finalidade de conter o crédito, de segurar o crédito de qualquer maneira e dessa maneira segurar também a demanda, o consumo, evitando assim a volta da inflação. Pelo lado da âncora cambial é o seguinte, nós na semana passada vimos que durante o período em que vigorou a URV, uma URV era igual a $1. Com o lançamento do real, $1, $1. R$1, $1 significava a moeda brasileira extremamente valorizada e forte. E daí? E daí que uma moeda brasileira extremamente valorizada e forte ajuda e incentiva importações. Importações, nesse momento, têm dois objetivos. O primeiro objetivo é atender a expansão de demanda. Se há uma expansão de demanda, uma parte dessa expansão de demanda tem que ser atendida para não gerar inflação, e ela vai ser atendida por produtos importados, ainda mais dentro de uma economia brasileira que está mais aberta depois da liberalização comercial do Collor. E um outro lado que a gente pode colocar também é que a entrada desses produtos importados aumenta a concorrência e o produtor local não tem como aumentar preços. Um terceiro elemento, até se a gente quiser colocar, e isso ajuda a reduzir os custos dos insumos importados e também ajuda a manter a inflação um pouco mais baixa. Então, a âncora cambial, a metáfora âncora, é extremamente feliz porque você vai utilizar o câmbio como âncora para evitar que a inflação volte. Tá? A âncora realmente do pós-real é o câmbio. A política monetária ajuda, claro, a política monetária é forte de contenção de demanda, mas a âncora é o câmbio. A âncora é o câmbio que vai impedir realmente que os preços subam por conta da concorrência, que vai ficar muito forte, por conta dos insumos importados, que vão ficar muito mais baratos. Então a gente está falando de um ambiente onde a âncora é o que vai impedir a volta da inflação. Portanto, o primeiro mandato do Fernando Henrique, que vai de 95 até o final de 98, ele é marcado por esse binômio.
a manutenção da estratégia do que foi desenhado no governo Itamar. O governo Itamar realizou a estratégia da âncora cambial e da política monetária contracionista, e o primeiro mandato do Fernando Henrique é caracterizado pela manutenção disso. Além disso, o primeiro mandato do Fernando Henrique vai ser caracterizado pela continuidade de reformas que vinham sendo feitas nos governos Collor e Itamar. Notadamente, privatizações, liberalização do fluxo de comércio, liberalização do fluxo de capitais. Durante o primeiro mandato do Fernando Henrique serão realizadas as mais agressivas e pesadas privatizações do Brasil. Durante o primeiro mandato dele, os grandes exemplos, os grandes destaques em termos de privatização são a venda da Vale e a venda do sistema Telebrás, que são todas as companhias telefônicas. Privatizações importantes já tinham sido feitas antes do Fernando Henrique? Sim, já tinham sido feitas privatizações, por exemplo, da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, e da Embraer. Eram empresas que já tinham sido privatizadas. Mas durante o governo do Fernando Henrique, as privatizações, elas prosseguem, e aliás prosseguem numa escala ainda mais significativa. As privatizações, elas tinham vários objetivos. O primeiro objetivo era atrair dólares para o Brasil. Afinal, o Brasil teria ali cada vez mais dificuldades com o câmbio valorizado para manter o equilíbrio de suas contas externas. O desequilíbrio comercial significa que vai ter cada vez mais dólar saindo por conta das importações e menos dólar entrando por conta das exportações. Em um ambiente como esse, você precisa de dólares entrando por algum lado. Você vai ter dólares entrando pelo capital especulativo, atraído por juros elevados, mas também vai ter dólar entrando pelas privatizações, atraindo investimento estrangeiro direto, investimento produtivo. Muito se dizia na época e se colocava que as privatizações do Fernando Henrique estavam privilegiando empresas estrangeiras, e estavam mesmo, por algumas razões. Uma primeira razão era que se considerava que as empresas estrangeiras trariam dólares para o Brasil, o que ajudaria a equilibrar o balanço de pagamentos e as contas externas. Segundo, considerava-se que o Brasil tinha permanecido fechado durante muitas décadas e que empresas estrangeiras poderiam trazer novas técnicas de gestão, novas técnicas de desenvolvimento, novas técnicas de inovação, e que isso poderia dar um choque de capitalismo na economia brasileira. E terceiro, você pode pensar também que empresas estrangeiras entrando no Brasil acabariam sendo um impulso ao crescimento econômico, dado que a poupança doméstica não era grande coisa. Então, se você abrisse para as empresas estrangeiras, a venda dos ativos poderia ser mais cara, você poderia ter um ingresso de poupança externa, e se ficasse limitado às empresas nacionais, o impulso em termos de crescimento econômico não seria tão relevante. Então, o governo do Fernando Henrique vai aprofundar na prática reformas que já estavam em algum grau sendo feitas. Uma outra reforma extremamente importante que vai ser feita no governo do Fernando Henrique é a reforma do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, talvez alguns de vocês lembrem, até os anos 90 era uma zona. Uma zona no seguinte sentido: todos os estados brasileiros tinham os seus bancos estaduais. São Paulo tinha o Banespa, o Rio de Janeiro tinha o Banerj, o estado de Minas tinha o Benge, o estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, e por aí vai. Imagina a maravilha que é você botar um banco na mão do governador. Já é complicado um banco na mão do presidente. Imagina um banco na mão do governador. O que acabava acontecendo? Os governadores mandavam os bancos pagar. Ah, tem um compromisso, manda pagar. Ah, quero emprestar dinheiro para um amigo aqui. Pode emprestar. O que acabava acontecendo na prática é que os bancos estaduais, na década de 90, estavam quase a sua integralidade, salvo raríssimas exceções, falidos. Literalmente falidos. O Banespa, eu lembro que a privatização do Banespa foi por R$1. R$1 foi o preço porque a legislação brasileira não permitia que se pagasse menos. Porque claro que a pessoa que levou o Banespa, que na época foi o Santander, não levou só o Banespa, levou todas as dívidas do Banespa. Né? E as dívidas do Banespa eram dívidas do Banespa, não eram pequenas dívidas. Então pode parecer que pagou-se barato no Banespa, mas não foi tão barato assim
porque eles tiveram que assumir todas as dívidas. Que dívidas são essas? Na realidade, são recursos que os bancos pagavam, compromissos que os bancos pagavam sem ter dinheiro. Ou então empréstimos que os bancos estaduais concediam e empréstimos que não voltavam para os bancos estaduais. Então você tinha um problema ali grave, que era realmente o sistema financeiro nacional completamente comprometido e corroído principalmente pelos bancos estaduais. O que fez o governo federal? Fez o saneamento do sistema financeiro nacional. Ou seja, ele assumiu as dívidas dos estados, em grande medida, e os estados passaram a dever para o governo federal. São essas dívidas estaduais que até hoje os estados reclamam, dizendo, quero pagar menos, o IGPM quero que mude para IPCA, que corrija a minha dívida. Até hoje os estados reclamam dessa dívida, são dívidas que foram assumidas pelo governo federal lá na década de 90 e que até hoje ainda estão sendo pagas. Né? O próprio estado do Rio de Janeiro está renegociando agora um acordo de reestruturação financeira, está querendo pegar essas dívidas e jogar para frente. Né? Dívidas que foram assumidas pelo governo federal lá atrás, em cima do velho Banerje. E todo o sistema estadual que também estava vivendo uma situação periclitante do ponto de vista fiscal. Então, o que eu quero colocar é que, no final das contas, o governo está atuando em várias frentes e se propondo a fazer reformas. Uma outra reforma muito importante que é feita durante o primeiro mandato do Fernando Henrique é a reforma da Previdência. É a primeira, de 1997. A reforma da Previdência, naquela altura, houve uma proposta que era a criação de uma idade mínima. A idade mínima não passou por causa de um voto no Congresso. E aí o governo criou um penduricalho chamado fator previdenciário. O fator previdenciário é a gambiarra. Né? Já que eu não consigo aprovar a idade mínima, crio o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Se você se aposentar muito cedo, o fator previdenciário morde um pedaço do teu benefício e você vai se aposentar com um valor menor. Na prática, a gente está aqui em 2017 e continua discutindo idade mínima para a Previdência Social. A idade mínima vai reaparecer na proposta original do governo Lula em 2003, vai reaparecer agora no governo Temer em 2017. A gente não consegue aprovar a tal da reforma da Previdência, pelo menos no que diz respeito à medida de idade mínima. Bom, voltando para cá, gente, só para que a gente possa então estruturar e organizar um pouco o pensamento, a gente está falando aqui de um momento onde o Brasil vai realizar uma política monetária fortemente contracionista, uma Selic que chega a atingir 46% em 1995, né, através de intensa venda de títulos públicos. Esse é um elemento importante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de política monetária do curso, mas o fato é que quando você vende uma grande quantidade de títulos, você vai empurrando a taxa de juros para cima. E isso tem um impacto colateral negativo, que é o aumento da dívida pública. A dívida pública, durante o primeiro mandato do Fernando Henrique, vai aumentar uma enormidade. Uma enormidade. Em primeiro lugar, por conta dessa política monetária fortemente contracionista, para manter o juro lá em cima. Em segundo lugar, por conta do governo federal assumir aí dívidas dos governos estaduais, assumir uma série de esqueletos. Esqueletos é uma metáfora muito utilizada no Brasil, que são aquelas dívidas que os governos não reconheciam e o esqueleto fica lá no armário até que alguém reconhece e acaba assumindo aquela dívida, e claro que isso vai aumentar o montante da dívida pública. E a âncora cambial? A âncora cambial, que é o real valorizado para reduzir custos dos insumos importados, aumentar a concorrência dentro de uma economia mais aberta. E aqui eu vou colocar alguns outros destaques, como nós vimos há pouco. Privatizações. Privatizações como um grande destaque reformista desse primeiro mandato do Fernando Henrique. Privatizações, em grande medida, privilegiando, ou pelo menos se propondo a privilegiar, na prática não foi tanto assim, o investimento estrangeiro, mas aqui os grandes destaques são a privatização da Vale e da Telebrás, lembrando que empresas como a CSN e a Embraer já tinham sido privatizadas. Então, na prática, o governo do Fernando Henrique foi um aprofundamento nesse sentido. Há um esforço também muito grande de saneamento do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional precisa ser saneado. Isso aqui é uma medida bastante importante.
o sistema financeiro nacional realmente apresentava sinais de quebradeira generalizada, então você precisava adotar uma estratégia de saneamento, e esse saneamento passou em grande medida pelo governo federal assumindo o ônus e aumentando o endividamento, aumentando o seu endividamento. Tá? E aí o destaque aqui foram os bancos estaduais, né, os bancos dos estados. Claro que esse saneamento tinha como contrapartida, muitas vezes, a privatização desses bancos. Então, a não ser em casos muito excepcionais, todos os bancos brasileiros estaduais acabaram sendo privatizados. E temos aqui um outro destaque, a reforma da Previdência Social, para tentar melhorar o resultado das contas públicas. A reforma da Previdência Social, a emenda constitucional de 1997, onde o governo Fernando Henrique tenta aí adotar e reequilibrar as contas públicas. Fala. Não. O que acontece? Como contrapartida para resolver o problema dos estados, houve a exigência de privatização. Algo muito semelhante com o que está acontecendo hoje, em 2017, no plano de reestruturação dos estados. No plano financeiro de reestruturação dos estados que está no Congresso. Para reestruturar a dívida dos estados, reestruturar na prática é pegar a dívida daqui e jogar para frente, você exige que os estados vendam alguns ativos e façam privatizações. Por quê? Para que assim eles tenham capacidade de recuperar o seu pagamento, ou recuperar a sua capacidade de pagamento. E mais, naquela época, a grande preocupação em privatizar os bancos estaduais é evitar que os bancos continuassem nas mãos dos governadores. Sendo bem realista, era isso. Porque nas mãos dos governadores havia uma percepção dentro do governo federal de que o problema ia voltar. Que os governadores iam voltar a emprestar dinheiro a perder de vista para os amigos, que não haveria qualquer tipo de controle, que os bancos estaduais iam ser obrigados a pagar compromissos sem o Estado ter dinheiro para pagar, e os bancos estaduais, dentro de pouco tempo, estariam quebrados de novo. Então, para resolver o problema definitivamente, e acreditando que não havia nenhum sentido em todos os estados brasileiros terem seus bancos particulares, a não ser em raríssimas exceções, como foi o caso do Banco do Rio Grande do Sul e tal, o governo federal obrigou os estados a privatizarem esses bancos, a se livrarem desses bancos, evitando assim que essa situação se repetisse no futuro. Tá? Bom, diga. A política fiscal, boa pergunta. A política fiscal, como você pode observar, eu não falei nada sobre ela. A política fiscal está frouxa, absolutamente frouxa, porque quando a gente fala de política macroeconômica, existem três, a monetária, a fiscal e a cambial. Você nunca pode amarrar as três ao mesmo tempo. O governo tomou a decisão de amarrar a cambial e amarrar a monetária. A fiscal está frouxa. Então, a política fiscal do primeiro mandato do Fernando Henrique é assim. Ela flutua de acordo com a necessidade de cumprimento das outras duas. Eu preciso aumentar a taxa de juros para segurar o câmbio. Vai arrebentar a política fiscal porque vai aumentar os gastos com juros. A política fiscal, então, os resultados fiscais durante o primeiro mandato do Fernando Henrique são extremamente flutuantes e oscilantes. Você vai ter anos de resultado bom, vai ter anos de resultado péssimo, vai ter anos de resultado mais ou menos. O fato é que a política fiscal não é a prioridade. A política fiscal acaba se tornando a válvula de escape das políticas cambial e monetária. A lei de responsabilidade fiscal é do ano 2000, é do segundo governo. No segundo governo isso vai mudar e a política fiscal vai se tornar uma prioridade, mas por enquanto, no primeiro mandato, ainda não é. Tá? Bom, como eu havia dito para vocês então, o Brasil tem um equilíbrio frágil do ponto de vista de suas contas externas, porque afinal, os resultados em balança comercial, eles tendem a piorar ano a ano. Eles são deficitários e mais do que deficitários, eles tendem a piorar ano a ano com o câmbio valorizado. Afinal, a gente está falando de um ambiente onde as exportações tendem a cair e as importações tendem a aumentar. As exportações tendem a cair e as importações tendem a aumentar. Para compensar isso, nós precisávamos de um ingresso de investimento estrangeiro direto, que é um investimento produtivo, dólares que vêm para o Brasil para produzir, para abrir negócios, fábricas, representações, etc., e o capital especulativo que entra no país atraído pelos juros elevados. Então, de um lado, a gente tinha um problema causado pelos crescentes déficits comerciais e do outro, nós tínhamos uma compensação
pelos crescentes ingressos de investimento estrangeiro direto e capital especulativo atraído por juros elevados. O grande problema é, esse tipo de arranjo, ele é sustentável? Não. Em longo prazo, não. Você pode mantê-lo durante algum tempo, mas não dá para mantê-lo para sempre. O governo tinha consciência disso? Até tinha. Mas ele considerava que precisava manter o arranjo pelo tempo necessário ao asfixiamento da inflação. Então, 95, 96, 97, eu vou asfixiando a inflação vai caindo, a memória inflacionária vai sendo apagada e mais para frente eu mudo esse arranjo. Mas eu vou manter este arranjo pelo tempo necessário que seja para asfixiar a inflação e apagar a memória inflacionária e desinflacionar a economia brasileira. Então, essa é a decisão que se toma nessa altura. Eu vou desinflacionar a economia brasileira. Esse modelo vai durar para sempre? Não. Em algum momento eu vou ter que modificá-lo. Esse modelo traz efeitos colaterais danosos para a economia? Sim. Porque para manter capital especulativo entrando, eu tenho que manter o juro lá em cima. Mantendo o juro lá em cima, eu desincentivo investimento produtivo, desincentivo crescimento, desincentivo geração de emprego. Mas neste momento, você considera que não há alternativa. A alternativa seria deixar a inflação voltar, o que não é uma boa ideia. Então a economia brasileira está se desinflacionando e eu preciso manter esse arranjo durante algum tempo. Para piorar, ao longo do primeiro mandato do Fernando Henrique, crises vão se sucedendo lá fora. Em 1994, final de 94, virada para 95, eclode uma crise no México. Então, na virada de 94 para 95, eclode uma crise no México. A gente vai falar sobre ela na parte de macroeconomia. Mas o fato é que a crise do México teve como consequência uma expressiva desvalorização do peso mexicano e uma grande fuga de capitais associada a uma crise política. Veja você, no final de 94, o México entra numa crise política e o que as pessoas fazem no ambiente de crise política? Compram dólares. Né? Isso é absolutamente surpreendente. E claro que tem muita gente comprando dólares e você tem ali um câmbio controlado. Na outra ponta, quem tem que estar vendendo dólares? O Banco Central. O Banco Central tem que vender dólares. Se tem gente demais comprando, ele tem que vender dólares para impedir que o preço do dólar suba. Bom, e daí? E daí que se acontece uma crise no México e se a moeda mexicana se desvaloriza, a maior parte dos investidores olha para o Brasil e pensa, tá aí. Acho que no Brasil pode acontecer a mesma coisa. Não é incomum, você tira dinheiro do México e também tira dinheiro do Brasil. Então, o Brasil, diante da crise mexicana, vai sofrer aí com uma fuga de capitais bastante expressiva. É nesse momento que a Selic atinge o seu máximo em 46%. É nesse momento que o governo sente a necessidade de botar a Selic lá em cima, em 46%, para segurar a inflação. Então você está falando de um ambiente onde, na prática, a política monetária fortemente contracionista, ela atinge o seu ápice em função da necessidade de evitar uma fuga de capitais que possa desequilibrar o nosso arranjo. 95, o real está muito recente ainda. Então, puxa, eu posso mudar esse arranjo? Não posso. Eu posso abrir mão do real valorizado como estratégia de asfixiamento da inflação? Não posso. O real valorizado é importante para que os produtos importados continuem entrando, atendendo à expansão de demanda. O real valorizado é importante para que a concorrência continue forte, impedindo que o produtor nacional aumente preços. O real valorizado é importante para que os insumos importados das empresas continuem baratos, reduzindo os custos. Então, em 95, não dá para eu abandonar o câmbio controlado. Não dá para eu abandonar a âncora cambial, está muito cedo ainda. Em 96 nós não tivemos uma crise externa, foi um ano mais tranquilo, mas em 97 o problema volta. Em 97 nós temos uma crise que é a crise asiática, a crise dos tigres asiáticos. Países como a Tailândia, Indonésia e Malásia enfrentam uma crise em alguns pontos semelhante à do México e em outros pontos diferentes. A gente vai falar também sobre essa crise mais na frente. O fato é que a crise asiática, a crise dos tigres asiáticos, tem como consequência desvalorização das moedas dos tigres asiáticos. E essa desvalorização das moedas dos tigres asiáticos, essa fuga de capitais dos tigres asiáticos, ela afeta o Brasil. Ela tem efeito colateral sobre o Brasil, porque afinal,
O Brasil também era um país emergente. O Brasil também estava segurando ali na marra a taxa de câmbio. Observem que ninguém é bobo, todo mundo sabia que não dava para segurar essa taxa de câmbio o resto da vida. Essa taxa de câmbio extremamente valorizada. Quer dizer, essa taxa de câmbio extremamente valorizada, o Banco Central teria condições de segurá-la enquanto ele tivesse dólares nas suas reservas. Enquanto ele tivesse dólares nas suas reservas, daria para aguentar. E para ter dólares nas suas reservas, tem que ter taxa de juro alta para que capital especulativo entre no país, dólares entrem no país e alimentem as reservas. O grande problema é que conforme essas crises começam a se suceder, as pessoas começam a perceber que mais cedo ou mais tarde o Brasil não vai dar conta de aguentar. O Brasil não vai dar conta de segurar realmente esse câmbio valorizado da maneira como está. Em 98, para piorar, vem outra crise. Realmente esse é um período infernal nesse sentido, porque quando passa uma, vem outra. Foi a crise da Rússia. A moeda russa também vai se desvalorizar de maneira muito expressiva, e vai de novo gerar um impacto sobre o câmbio brasileiro. Gente, a taxa de câmbio no Brasil, ela não era 100% fixa. O que acabou acontecendo foi o seguinte, ela era fixa no início, né, quando o real foi lançado, era 1 para 1. Depois, o Banco Central estabeleceu um teto para a taxa de câmbio, um teto que no início era R$1 para $1, então a taxa de câmbio ela podia flutuar abaixo desse teto, tanto que a taxa de câmbio no Brasil, num determinado momento, chegou a ser 80, 78 centavos de real para comprar $1. Tá? E depois o Banco Central botou um piso. Então tá aqui, taxa de câmbio e o tempo. Você tinha um piso e um teto. E a taxa de câmbio ela podia flutuar livremente dentro desses parâmetros. É o chamado sistema de bandas, bandas cambiais. As bandas elas foram levemente alteradas ao longo do tempo. Em 1998, o nosso sistema de bandas estava com um piso de R$1 e um teto de R$1,20 para cada dólar. Então funcionava assim, a taxa de câmbio ela podia flutuar livremente dentro dessas bandas. Se a taxa batesse no teto, o que fazia o Banco Central? Vendia dólares das nossas reservas internacionais e o preço do dólar caía. Se ela batesse no piso, o Banco Central comprava dólares e aumentava o valor das reservas internacionais. E assim vai. Mas conforme se sucedem crises em mercados emergentes, a taxa ela bate no teto de novo, bate no teto, porque todo mundo começa a achar que o Brasil não tem condições de segurar essa taxa de câmbio o resto da vida. As pessoas começam a achar, olha, o Brasil é muito legal, o Brasil paga 20%, 30%, 40% dependendo do momento de taxa de juros. Mas e se o real se desvalorizar 50%, 60% como aconteceu no México ou na Rússia? Não vale a pena. É isso que eu quero colocar. Muita gente começa a olhar para o Brasil e achar que, independentemente do juro que o Brasil pague, é arriscado demais ter reais em minhas mãos, porque a moeda mexicana já se desvalorizou, a moeda tailandesa já se desvalorizou, a moeda malaia, a moeda russa, todas essas moedas já se desvalorizaram em sequência. Então não dá para, de maneira nenhuma, achar que com o Brasil vai ser diferente. Eu lembro que num editorial em 1997, a Lilia Vitfib, que ainda trabalhava na Globo, naquela época, ela, depois de falar de toda a crise asiática que estava acontecendo, ela perguntou, bom, legal, quando será a vez do Brasil? Essa era uma coisa que todo mundo se perguntava abertamente. Quando será a vez do Brasil? Porque a moeda brasileira, valorizada nesses termos, ela não é sustentável. Não dá para a gente ficar recebendo capital especulativo o resto da vida, mantendo juros estratosférico. Não dá para ficar recebendo investimento estrangeiro direto o resto da vida. Não dá. Simplesmente não dá. Esse modelo, em algum momento, ele vai dar sinais de esgotamento. Em algum momento, o Banco Central não vai ter mais dólares para ficar ofertando e vendendo para o mercado para segurar a taxa de câmbio que ele está tentando controlar. Tá? É claro que essas crises aqui sucessivas, né, México, Ásia, Rússia, elas vão abreviando a capacidade de combate do Banco Central, porque cada vez mais gente vai entrando e vai tentando comprar dólares e vendendo reais, tentando se proteger de uma futura desvalorização do real. Bom, em 1998,
com dificuldade de manter a taxa de câmbio estabelecida, em junho de 98, o Brasil vai captar 30 bilhões de dólares emprestados do Fundo Monetário Internacional. 30 bilhões de dólares que acabaram recompondo as reservas internacionais do Brasil. Isso resolve o problema? Não. Definitivamente não resolve o problema. Na prática, o Banco Central passa a ter simplesmente mais capacidade de enfrentar um eventual ataque especulativo contra o real. Diga. Foi para manter a âncora cambial. Até aquele momento, o governo jurava de pé junto que não abandonaria a âncora cambial. Foi inclusive uma das promessas de campanha de que não seria abandonada a âncora cambial, não seria abandonada a estratégia. O próprio Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central nessa altura, jurava de pé junto que não ia ter abandono da âncora cambial. Tá? Então o Brasil vai manter aí a âncora cambial, vai manter o real valorizado. De novo, isso aqui resolve o problema? Não, não resolve o problema definitivamente, apenas ameniza. Você passa a ter bala na agulha, passa a ter poder de compra durante algum tempo para segurar a taxa de câmbio que você mesmo estabeleceu. Apenas isso. Fala. Você falou que na crise do México, nas crises também, o Brasil é difícil para capitais, e aí a taxa Selic ela dispara. A taxa Selic, na realidade, ela é aumentada para conter a fuga de capitais. Nas crises como a do México ou na crise asiática, se aumenta a taxa Selic para evitar a fuga de capitais, justamente para que não haja uma pressão sobre o Banco Central e sobre a taxa de câmbio que ele está controlando. Tá? Bom, no final do ano de 1998, é substituído o presidente do Banco Central, o Fernando Henrique substitui o Gustavo Franco pelo Francisco Lopes. E ali já havia claramente uma intenção de realizar algum tipo de ajuste no câmbio, porque o Gustavo Franco era radicalmente contra mexer na taxa de câmbio e no sistema de âncora cambial então vigente no Brasil. No início do ano de 99, o Francisco Lopes vai propor o sistema de bandas diagonais. O sistema de bandas diagonais funcionaria da seguinte maneira. Você tem aqui o tempo e a taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela vai gradativamente subindo. Então, as bandas diagonais, na prática, elas substituíam as bandas paralelas, que até então estavam em vigor. Com as bandas diagonais, a taxa de câmbio ela subiria gradativamente, mas sob controle do Banco Central. A grande questão é, se você é uma pessoa que tem 2 neurônios, e vê o Banco Central anunciando que a taxa de câmbio vai gradativamente subir, o que você faz? Compra o dólar. Exatamente. Eu vou comprar todos os dólares que aparecerem na minha frente, eu vou vender a minha casa e comprar dólares. E foi exatamente isso que foi feito naquele momento. Em janeiro de 99, o mercado ataca com muita violência o mercado cambial brasileiro. Todas as pessoas que podiam, que desejavam, que queriam, que não podiam, começam a comprar todos os dólares que aparecem na frente e o Banco Central desiste. O Banco Central desiste de segurar a taxa de câmbio e a taxa de câmbio dispara. 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, essa é a movimentação da taxa de câmbio no Brasil nos dias subsequentes. A taxa de câmbio começa a subir num ritmo bastante acelerado e o Banco Central simplesmente abandona a estratégia de tentar segurar o câmbio. A partir desse momento, em janeiro de 99, o Brasil passa a ter um regime de câmbio flutuante. Ou seja, deixa o câmbio flutuar. Deixa a taxa de câmbio subir. Não dá mais para segurar. A gente vai ter que desenhar um outro arranjo, vai ter que desenhar um outro modelo para segurar a inflação. Esse arranjo do binômio política monetária contracionista e âncora cambial acabou. Se esgotou, a gente estendeu o máximo possível. Muita gente criticava que havia sido estendido até tempo demais, mas agora a gente vai ter que buscar algum tipo de novo arranjo para controlar a inflação, para evitar realmente que a inflação volte no Brasil. Porque, claro, uma desvalorização expressiva do real em relação à moeda americana gera uma forte pressão inflacionária. Desvalorização cambial vale para a República Velha, vale para o governo Fernando Henrique, vale para 2017. Desvalorização cambial pressiona a inflação no Brasil.
Quanto mais expressiva a desvalorização cambial, mais expressiva a pressão sobre a inflação. Os insumos importados ficam mais caros, isso gera pressão de custo nas empresas brasileiras, a concorrência fica mais restrita, porque você na prática passa a ter um espaço de aumento de preços por parte dos produtores nacionais, afinal o concorrente dele importado está entrando bem mais caro. Tá? Então há aqui um choque de inflação, e é nesse momento que vai ter, inclusive, a substituição do Francisco Lopes pelo Armínio Fraga. No meio dessa confusão, a estratégia deu errado. O Francisco Lopes vai ficar muito pouco tempo como presidente do Banco Central e vai ser substituído pelo Armínio Fraga, ele que vai ficar até o final do segundo mandato do Fernando Henrique. Então a gente tem aqui um movimento de forte fuga de capitais, 97, 98, desequilíbrio do balanço de pagamentos com a saída de dólares maior do que a entrada, socorro do FMI de 30 bilhões de dólares, janeiro de 99 o sistema de bandas diagonais, abandono da âncora, desvalorização do real e pressão inflacionária. Isso aqui é uma capa do jornal O Globo de janeiro de 1999, mercado impõe câmbio livre e real é desvalorizado. O que é impor o câmbio livre é o Banco Central desistir de ficar vendendo dólares das reservas internacionais para segurar a taxa de câmbio. Então 17% foi no primeiro dia, tá? 17% foi no primeiro dia, nos dias seguintes a histeria continuou e o real continuou se desvalorizando de maneira bastante expressiva nos dias seguintes. E é claro que isso aqui, imediatamente, se olha para uma manchete como essa, você sabe, virá uma pressão inflacionária, uma forte pressão inflacionária. Havia aqueles profetas do Apocalipse dizendo agora que o negócio vai desandar e o real acabou e a inflação vai voltar. Porque o nosso plano foi desenhado para segurar a inflação em cima da âncora cambial. A âncora cambial acabou. O que virá a partir de agora? Cria-se um ambiente de insegurança, de incerteza, e claro que dentro de um ambiente de insegurança e de incerteza, mais gente compra dólares, o preço do dólar sobe mais ainda, vai virando um ambiente absolutamente confuso, e nesse início de 1999, o real está em xeque. E agora? Volta a inflação, quer dizer, vamos voltar ao que a gente tinha antes, ou o governo vai ter sucesso num novo arranjo para segurar a inflação e evitar que a inflação escalone de novo? Tudo bem, gente? Bom, na segunda parte da aula de hoje, vamos falar sobre o segundo mandato do Fernando Henrique e vamos ver um pouco como é que esse desafio vai ser enfrentado. Essa pressão violenta sobre a inflação oriunda aqui de uma expressiva desvalorização do câmbio. Tudo bem? Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência. Até já.